Que Deus ele abençoe a tua ida, a tua vinda. Deus abençoe o teu trabalho, a tua família. Nesse momento, eu sou grato a Deus por essa oportunidade a qual eu tenho recebido de poder estar aqui anunciando a sua palavra. Glória a Deus. Vou fazer vocês que eu não sou cantor, mas a Bíblia diz lá no Salmo 150, e o versículo 6, que todo aquele que tem fôlego de vida louve ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então tudo aquilo que tem fôlego de vida tem que louvar a Deus. Os pássaros, eles já se acordam de manhã louvando a Deus, louvando ao seu Criador. Então da mesma forma eu e você. Mas Jesus também ele não deixou, não me fez, que fez também só para louvar a Ele. Mas Ele também deixou uma ordem escrita lá em Marcos, capítulo 16, e o verso 15, que Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. E aquele que crê será salvo. E é isso que estamos fazendo aqui nessa manhã. Não por nossas forças e não por nossas vontades. Você acha que eu imaginaria algum dia, eu dentro de um metrô, pregando a palavra de Deus? Nunca imaginei isso para a minha vida. Aleluia. Nunca imaginei isso para a minha vida. Mas a Bíblia diz lá em João 15 que não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele quem nos escolheu. Então Ele nos escolheu e nos enviou para que a gente fosse e desse frutos. Então Deus nesta manhã, irmãos, pela sua misericórdia, Ele nos envia aqui nessa manhã para trazer uma palavra de salvação para a sua vida. Eu quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim: Pedro e João subiram junto ao templo a hora da oração, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dissesse, que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Irmãos, essa Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. De alguém para levar ele até a porta do templo chamada Formosa. Glória a Deus. Todos os dias ele dependia de alguém levasse ele para lá. Ele pedia suas esmolas. Aleluia. Mas houve um dia que foi um dia diferente para a vida dele. Houve um dia, glória a Deus, que quem teve o encontro com ele, quem estava lá na porta, foi Jesus, através da vida de Pedro, aleluia, e de João. Mas imagina só, alguém que veio uma vida, dependendo de outras pessoas, todos os dias da sua vida. É fácil alguém que está no hospital agora, nesse momento, levantando, necessitando que alguém vá lá, ajude ele a fazer as suas necessidades fisiológicas, ajude ele a tomar um banho, ajude ele a fazer algo. É fácil depender de pessoas abre testa na hora, já vai no carregador, manual de instrução da moto, R$10 a maquineta. Maquineta Ponte Mini do mercado paga R$100. Que Jesus, ele chegou para nos atender.
E aquele homem, quando Pedro e Tiago chegam, ele já acostumado a perder as suas esmola, o seu dinheiro. Pedro olha para ele e diz, olha para mim. E ele pensa que Pedro vai ser mais um que vai dar a ele as suas esmolas. Mas Pedro diz, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Glória a Deus. Aleluia. O milagre, irmão, é melhor que ouro e que prata. Existem coisas na minha tua vida que principalmente as coisas de Deus, e é melhor que ouro as coisas A direita do mercado paga R$10 agora. Sabe por quê? O ouro e a prata vai crescer. O ouro e a prata. Jesus diz lá em João, lá em Mateus, capítulo 6. Ajuntai tesouro no céu, aonde nem a traça, e nem o ferrugem come, e nem os ladrões minam. Ajuntai no céu, não ajuntai tesouro. Não quero não. Aí ele aqui, olha, ficou bonito. Olha. Vem. Nós estamos em casa. Chegou na rua dela, os caras aqui. Uma pessoa que ganha na Mega Sena, isso. Aí nesse exemplo de mais, ele dizia uma piscina. Quem comedor, a morte para vocês. O marido que matou a esposa. Chega lá no camisa. Olha. Tudo por quê? Por causa da riqueza. Aí Chico foi pegar a cerveja. Quando ele chega, o cara tira. Água gelada. E o Boy ele tava atrás. Quero dizer a vocês, Você se põe aqui. Foi assim, o mercado paga R$10 agora. Assim, ó. acerca de um jovem rico. Abre testa na hora. O que é que nós temos que fazer? Vai ser uma manada de cavalo morrendo. Aqui, ué. Os meninos passam pra de casa, ficando sempre. Se arranhando. O Boy passou fome. Ele errou? Fazendo isso. A Bíblia sempre esse jovem, ele ficou lá debaixo dessa palavra de Jesus. E foi embora. Porque ele gostou muita gente. Chico é comer dinheiro no sítio das antigas. É, sobrinho. Jesus disse que a gente não pode servir a riqueza e servir a ele. Até hoje. R$10 é a maquineta. Maquineta do mercado paga R$10. Mas o dinheiro é bom se ele for o meu e o teu servo. Se ele tiver para mim servir. Agora se ele for o meu e o teu patrão, aí ele é uma produção na minha vida. Como assim? Quando o dinheiro é o meu e é o teu patrão, é ele que manda em mim e você. É ele que faz com que eu e você façam as coisas horríveis. Irmãos, eu já vi pessoas que tiraram a vida de outras pessoas por causa de R$10. Ela aceitou de frente pra rua e eu assim, ó. R$10. Que é equivalente a uma pedra de crack. Por causa de R$10. Eu vi assim, Uma vida a R$10. Gilson, E por que isso? Porque o dinheiro é o seu patrão e manda assim. eu tava vendo mesmo, Mas quando o dinheiro é nosso servo, irmão, ele está falando em servir. Aleluia. Aí a história é diferente. Aí ele é uma bênção. Porque Deus, de maneira nenhuma, condenou a riqueza. Mas tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Jesus, ele veio a esse mundo, mas ele não se cumpriu de ouro. Não. Ele andou humilde, com a sua mesma sandália, pregando o evangelho da salvação. nem onde passou. De pé, lá de 7, E hoje eu e você
você. E eu assim, ó, viu um, cadê o A salvação. Eu só vi o tiro nas costas. Nessa história de dinheiro, você pode ver o que é que Não, pô, só vi o tiro acontece. nas Quando alguém, Aí eu aqui, ó. quando alguém falece e deixa a herança, o que acontece? As pessoas querem se matar, os próprios familiares. Os irmãos começam a brigar pela herança do pai. Quer matar um ao outro. Água. Mas você acha que a nossa vida, ela é só a gente nascer, crescer, ajuntar riquezas, ter uma casa boa, para depois morrer e deixar os nossos filhos brigar? Você acha que a vida do ser humano é só isso? Se fosse só isso, ia ser algo muito robótico, muito fraco, irmão, mas há uma eternidade. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que Deus, Ele colocou a eternidade no coração do homem. Ele colocou a eternidade no coração do homem. Então há uma eternidade. Então a nossa vida não é só nascer, crescer, trabalhar, se matar e depois fazer o quê? Morrer e deixar os bens para quem vive. Irmãos, a melhor coisa que a gente faz é ajudar os outros no céu, porque os ladrões não roubam. Aleluia. O ferrugem não come, a traça não corrói. Maquineta Ponte Mini do mercado paga 10 reais. Tem isso. R$10. A melhor coisa que tem é eu e você levar a nossa salvação. Água, gelada, pipoca. Nem essa roupa do couro eu vou levar depois que eu morrer. Não vou levar. Nem essa roupa. E é tanta gente querendo ser tanta coisa, querendo passar por cima do outro. Mas a Bíblia diz, ó, que a nossa vida, ela é um vapor. Hoje eu estou aqui, amanhã o vapor pode fazer assim, ó, sumir. Aí. Hoje eu estou aqui, mas daqui a 15 minutos eu posso sumir. Se Deus quiser isso, que assim seja. Se for da vontade de Deus, que assim seja. Se Ele quiser tirar minha vida hoje, que Ele tire. Glória a Deus. Mas como é que eu vou? Como é que eu vou morrer? E a salvação? Glória a Deus. Será que você está preocupado com a sua alma, com a sua salvação? A Bíblia diz em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou a mão do Senhor? Glória a Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para quem não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para quem não possa ouvir. Todo aquele que vier até Ele, de modo nenhum, Ele o lançará fora. Quem era Paulo? Quem era Saulo? Perseguidor, matava os crentes, perseguia, encarcerava. Glória a Deus. Encarcerava, matava os crentes. Quando via alguém pregando sobre Jesus, Paulo dizia: prende, mata. Era mulher, era criança, era idoso, não importava quem fosse. Prende e mata, bota nas prisões. Mas um certo dia a Bíblia diz, em Atos capítulo 9, que ele ia fazer essa mesma coisa. Mas no caminho de Damasco, uma luz do céu resplandeceu para ele. E ele caiu com seu rosto por terra. Ficou cego, dependente de Deus. E ele disse: Senhor, quem és? Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. E sabe o que aconteceu com Saulo? Ele se transformou em Paulo. E metade do Novo Testamento que escreveu foi ele. E ele disse assim, 1 Coríntios 1:27, Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus pega as coisas vil e desprezíveis desse mundo
para aniquilar aquelas que pensam que são. É isso que Deus faz na minha e na tua vida. Glória a Deus. Eu agradeço.